Notícias Interativa. Notícias Interativa. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba. Presidente do Sindicato Rural de Água Boa, Geraldo Delay. O assunto é o campo. Bom dia. Então, nós estamos aqui mobilizados, os produtores, porque com a situação não só do Rio Grande do Sul, mas uma questão nacional de endividamento do setor agrícola, no Brasil, e todos nós, assim, a maioria da sociedade acredita que todos estão bem, Porém, o produtor tem a característica de ser muito assim, ele não é de expor seus problemas, Quando ele tem um problema, ele se esconde dentro da propriedade. E nós estamos aqui tentando arrumar soluções, encontrar soluções para que a gente continue no trabalho, para que a gente continue sendo viável e para que a gente continue oferecendo trabalho e renda para toda a sociedade, porque nós não estamos sozinhos nesse problema, Esse que é o nosso grande dilema. E como o Rio Grande do Sul já começou por causa das suas 5 safras com problema, nós, pelo nossos custos de impostos, que está muito alto o nosso custo tributário, e também por conta das várias razões de distância, frete, etc., nós estamos passando por um processo, por um problema de falta de validade de lucro de todo o setor, setor agrícola. E isso faz com que a gente se sinta, vamos dizer, bastante inoperante, Então, dessa forma, a gente está aqui mobilizado com todos os produtores, por enquanto aqueles que têm coragem, e de mostrar para a sociedade que a situação do campo não é tão boa quanto parece. Geraldo, nesse ano acreditava-se que a situação iria melhorar, mas a perspectiva nem para o ano que vem, porque o preço futuro de grãos como soja e milho não são animadores e o custo de produção continua subindo. Exatamente. Esse é um grande problema, Nosso custo de produção. Nós somos muito bons em produzir de dentro da porteira. Porém, as partes de custos a gente não consegue. Aí fala assim, mas por que está aumentando a produção? Inclusive, grandes consultores, eles acreditam o seguinte, não, você tem que plantar mais para você diluir o seu custo físico, o seu custo que você tem financeiro. Então, a pessoa tende a plantar mais porque o módulo que ele está plantando não está viável. Mas aí, quando ele planta mais, ele aumenta mais o custo também. E aí, ele continua nessa bola de neve de dificuldade e tentando solucionar o problema para o ano que vem. Porém, nós sabemos que o ano que vem os preços estão muito baixos, voláteis. Nós temos, como disse, uma questão tributária muito alta e cada vez aumentando mais. Nós estamos passando por um processo onde nós estamos fazendo uma transferência de renda do produtor para o setor financeiro, principalmente, que o modelo que está aí para a gente pagar em torno de 20% a 30% de encargos financeiros é inviável, Porém, o produtor ele acha o seguinte, não, é só para o ano que vem. E ele não tem renda o ano que vem, Então, nós estamos tentando diminuir um problema que vai se aumentar para o ano que vem. Essa mobilização, ora discutida aqui em Água Boa, pretende seguir a mesma filosofia do sul do país, onde máquinas, implementos foram levados para a beira das rodovias? Então, ainda não chegamos nesse ponto, as máquinas tentando demonstrar a sua tristeza, porque eles não querem máquina, a máquina é para ser trabalhada, e não para ficar nas beiras das rodovias. Isso é para mostrar as dificuldades, Ainda não chegamos nesse ponto. Primeiro a gente vai mostrar para a sociedade, das cidades, que a gente não tá tendo renda, entendeu? Além disso, tem a questão seguinte, a guerra Irã e Israel. Me parece que os preços do petróleo já amanheceram mais altos. Não é só o petróleo. O Irã é um grande produtor de ureia. A ureia já aumentou mais de $50 no mercado nacional, diretamente relacionado ao início da guerra do Irã e Israel. Então, nós não estamos assim preocupados somente com a parte
da guerra, que é uma parte triste do nosso mundo, né? Mas a gente está preocupado também porque aqui no Brasil, apesar de ser um grande produtor de agrícola, né? Os produtores estão ficando cada vez mais pobres. Né? Próximos passos desse manifesto que começa hoje. Próximo passo, nós vamos montar uma reunião, tentar montar uma reunião com todas as partes da sociedade, né? Seria civil, jurídica, as entidades financeiras, o prefeito, né? Para que a gente possa mostrar para eles quais são os caminhos que a gente pode ter e, se não houver solução, a gente vai tentar fazer uma mobilização com alguma palestra aqui no centro da cidade e mostrar as dificuldades que o campo está passando e por que nós estamos preocupados com tudo isso. Produtor rural Vinícius Baldo, a situação do campo. E agora? Qual a sequência? Então, esse movimento tomou força na região sul, né, no Rio Grande do Sul, e vem se expandindo pelo Brasil inteiro, né, devido à situação que o nosso país se encontra economicamente, né. Então, essa é a primeira reunião aqui em Água Boa, e nós estamos decidindo ainda, né, o que faremos, mas a ideia é envolver toda a sociedade, uma vez que o problema é generalizado, né, apesar de ser um problema oriundo da economia do agro, ele atinge todo o Brasil, né, porque acaba sendo uma corrente, né, e todas as classes, sejam lá quais forem, estão passando por dificuldade, né, nesse momento atual do Brasil, né. Vinícius, todos os anos nós temos que, quando acontece a colheita, existe reflexo no comércio. Nesse ano, a colheita da soja, nem do milho parece que reflete no comércio. Exatamente, Nácio. A gente tem percebido isso também, né, com os investimentos nossos mesmo, né, dos nossos colaboradores, né, a gente vê que é uma situação delicada que está atingindo todo mundo, né, todo mundo recebeu valores expressivos, né, de comissões, né, de salários, mas parece que o dinheiro perdeu valor, né, ninguém está conseguindo prosperar e fazer seus investimentos que vinha fazendo no decorrer dos anos passados, né. Então, por isso que eu falo que é uma corrente, né, isso atinge todos, né. De certa forma, a ideia, além de mobilizar a classe produtora e a sociedade, também envolve uma possível paralisação para chamar a atenção, assim como no Rio Grande do Sul? Junei, a nossa ideia aqui, a princípio, né, que a gente está começando uma discussão quanto a isso, realmente é uma manifestação pacífica de mostrar, né, através de vocês, da mídia, né, mostrar a atual situação nossa, né. A princípio seria isso. A gente quer sensibilizar o governo federal, né, a mudar as políticas voltadas para o agro, para o empresário, para o trabalhador, para todos, na verdade, né, que acaba sendo uma corrente. Então, a princípio, é para ser uma manifestação pacífica, sem paralisação, a princípio, e aí a gente vai vendo que força vai tomando, né, no decorrer do tempo aí. Vinícius, a situação a cada ano talvez piora porque existe uma carga tributária muito alta e os impostos aumentam todo ano. Exatamente, Nácio. A gente vem de alguns anos bons para trás, né? Bons assim, saudáveis, vamos falar assim, né? Normais. E, infelizmente, até eu estava vendo uma reportagem, nesse atual governo foram aumentados 34 vezes já, só nessa gestão, impostos. Foram aumentados 34 impostos. Então, ninguém aguenta, não. A gente é o país hoje que mais paga impostos e é o que menos tem benefício. A conta não fecha, o governo não olha para o trabalhador, não olha para o homem do campo, não olha para o empresário, não olha para o industrial. A visão desse governo parece que é só gastar e aumentar tributos e chegou nesse caos que está hoje. Acesse noticiasinterativa.com.br, o seu portal de notícias do Vale do Araguaia. Informação o tempo todo. Oferecimento Thor Bike Center. O sonho nunca acaba.